Oiê, tudo bem por aí? Gente, tô eu aqui com meu cabelo molhado, minha cara lavada, como sempre. Eu acabei de sair do banho, tava dando uma arrumada na casa. Vocês podem ver que tá tudo meio bagunçado ainda. A minha arara que segue incompleta, que eu ainda preciso terminar de avaliar as categorias de peças. Tô com cama sem roupa de cama, roupa aqui pra dobrar e guardar. Mas o que eu queria conversar com vocês nesse momento é procedimentos estéticos. Eu tenho sentido uma vontade de fazer algumas coisas, mas eu ainda não consegui identificar se eu realmente quero ou se a minha vontade de fazer é porque todo mundo faz, porque tem muita gente ao meu redor fazendo e porque fica bem nessas pessoas. Alguns anos atrás, eu fiz micropigmentação na sobrancelha. Isso foi, sei lá, 2018, por aí. Foi bem na época, assim, que tava começando essa história de micropigmentação. E eu lembro que quando eu fiz, eu fiquei uns 15 dias, assim, me odiando, porque, assim, minha sobrancelha já é escura. E daí a pessoa, tipo, preencheu onde falta, né, porque realmente eu tenho a falta de alguns pelinhos. E daí eu me sentia com cara de palhaça. Eu olhava assim e falava, gente, que cagada que eu fiz. E eu fiz porque, assim, tava muito, assim, muita gente que eu conhecia tava fazendo, aí começaram aquelas esteticistas e designers famosinhas da cidade. Eu ganhei uma grana que eu não tava esperando ganhar, fui lá e fiz. Me arrependi no começo, eu odiei muito. E depois de um tempo, eu passei a olhar as fotos e passei a gostar. Mas não voltei a fazer, já saiu, porque é uma tatuagem superficial, né? Então, com o tempo sai. E eu não mexi mais. A última coisa que eu fiz na minha sobrancelha foi alguns 3 anos atrás, mais ou menos, que eu fiz design com rena. Novamente, me senti uma palhaça nos primeiros dias, mas depois eu achei que ficou super bonitinho, assim, que combinou comigo e realmente preencheu onde eu sinto falta, né? Eu sou o tipo de pessoa que quem me acompanha aqui já sabe que não gosta de gastar dinheiro com essas coisas. Eu não tenho o hábito de gastar dinheiro com nenhum tipo de serviço de beleza. Então, cortar o cabelo, eu corto meu cabelo em casa eu mesma, sei lá, desde os meus 19, 20 anos, talvez. Faz muito, eu já até perdi as contas, faz muito tempo que eu não vou ao salão pra cortar o cabelo. Fazer unha, eu nem lembro quando foi a última vez que eu paguei alguém pra fazer a minha unha. Eu não tenho mesmo esse hábito. E daí, eu não tenho estado muito contente com algumas coisas, né? Só que eu também não queria gastar dinheiro com isso. E daí eu não sei se eu só não tô fazendo porque eu sou mão de vaca mesmo, ou se eu realmente tenho medo de ficar com a cara de todo mundo. Não sei, vocês conseguem me ajudar a entender o que tá acontecendo aqui dentro? Eu sumi, vocês viram que no final de semana passada eu não apareci por aqui. Eu caí de bis e eu já não tava muito legal e, enfim, tava meio dodóizinha. Peguei uma dor de garganta desgramada e daí eu não tava com vontade de gravar e não gravei. Vocês sabem que aqui tudo que acontece é porque realmente, né, tem que acontecer quando eu não tô com vontade. Eu não gravo porque eu acho que não faz sentido, não é o tipo de coisa que eu quero passar pra vocês. Mas, hoje, estou aqui com as minhas coisas de fazer unha e tô pensando em procedimentos que eu gostaria de fazer. Eu acho assim, muito provável que eu não estou contente com algumas coisas porque eu ganhei peso. E daí, né, abaixa um pouco a autoestima, e daí a gente acaba tendo vontade de mexer em algumas coisas que talvez não seja o que vai resolver o problema, né? Eu sei muito bem o que vai resolver meu problema. Uma dieta equilibrada, fazer atividade física, beber água e reduzir o estresse. Tentarei? Tentarei, mais uma vez, seguirei tentando, né? Eu até combinei com o Fer que nos próximos meses a gente vai pegar firme, assim, pra poder dar uma enxugada, sabe? Literalmente, eu como meu dinheiro, eu gasto muito dinheiro com comida. E eu acho que o fato de fazer dieta vai me ajudar nesse sentido também, de dar uma enxugada nas despesas. E eu quero tentar, sabe, fazer pelo menos uns 15 minutinhos de atividade todos os dias. Mas falando aqui dos procedimentos estéticos, o que tá mais me incomodando nesse momento? Vocês conseguem ver que agora eu tenho uma marca aqui? Gente, eu não sei de onde foi que surgiu isso. Eu tenho a impressão de que eu tô com os poros daqui, ó, super dilatados. Eu tenho até uma marca aqui
que parece aquelas marcas de espinha profunda que eu nunca tive. Eu não sei, gente, não sei. Eu tô com meu rosto bem machucadinho porque saíram várias espinhas e como vocês sabem, né, a pessoa é ansiosa e fica cutucando. Mas eu tive uma ressaca também. Isso é uma coisa interessante pra falar pra vocês. Comprei os produtinhos da Principia e eu tava super preocupada com o retinol, porque, né, eu falei, nossa, o retinol é perigoso de usar e não sei o quê, dá sensibilidade na pele. Sabe o que que me deu sensibilidade, gente? O Mix 01. E eu só percebi isso porque eu tava usando intercalado, né? Um dia o outro, um dia sem nada. E daí eu comecei a ficar com uma sensibilidade, começou a subir tipo um vergão, assim, de alergia mesmo, sabe? Nas duas pálpebras, assim, não na pálpebra em si, mas bem aqui no altinho da bochecha, ficou bem sensível. E daí eu fiquei uns 10 dias sem usar nada, só hidratando mesmo pro rosto conseguir voltar ao normal. E daí eu peguei pra usar uma semana inteira uma coisa só. E eu usei o retinol e não aconteceu absolutamente nada. Inclusive, gente, eu adorei o resultado do retinol da Principia. Eu nunca tinha usado retinol, nunca tinha usado nada, vocês bem sabem. Mas eu tenho uma ruga bem aqui. Eu não sei se no vídeo... Acho que eu fiz assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver que eu tenho um vinco bem aqui, ó. E eu achei que melhorou muito usando o retinol. Melhorou, assim, significativamente. Porque antes eu não precisava... Estando normal, já era visível, né, o vinco que eu tenho aqui. E agora eu preciso meio que fazer assim pra formar o vinco. Tipo, melhorou muito o aspecto desse vinco. E eu atribuo isso ao retinol. Até porque o Mixer 1, como eu falei pra vocês, estava me dando uma reação alérgica, tava me dando uma sensibilidade na pele. E eu acabei não usando. Só que o Mix 01, pelo que eu entendi, era pra controlar espinhas. E como vocês podem ver, tá sendo meu problema nesse momento, né? Então, eu fiz de novo o quiz lá, tal, tentei entender. E parece que nesse momento seria melhor eu usar o ácido mandélico. Tô pensando em investir nisso, não sei. Eu acho que eu vou segurar até o meu aniversário ali, mais ou menos. E daí, depois, no meio do ano, eu compro mais um pra inserir na rotina, pra tentar usar pra ver se dá uma melhorada. Eu achei que melhorou bastante o aspecto geral da minha pele, apesar de que eu ainda me incomodo um pouco com os poros. Eu acho que não resolveu tanto quanto eu gostaria. Eu achei que melhorou bastante, mas ainda não tá aquela coisa que se diga, nossa, que pele lisinha e tal. Eu ainda tenho uns poros muito dilatados aqui nessa área, que eu não sei em que momento foi que surgiu isso. E eu tenho sentido, eu não sei se é a idade, gente, se é o ganho de peso, que meu rosto parece que tá meio que cedendo. Não sei explicar. Tipo, eu tenho uma marca aqui no queixo agora que eu não tive sempre. Aqui parece que tá mais fundo. Aqui eu tenho essa marca também que não tinha antes. Não sei. Aí eu não sei se eu deveria ir atrás de fazer um botox, de fazer um... Vocês entendem meu ponto? Porque assim, ó, o botox vai, né, dar uma esticadinha, pode dar uma levantadinha na minha sobrancelha, que eu tenho uma que é mais caída que a outra, vai melhorar um pouco esse aspecto de bolsa que eu tô aqui, se eu der uma esticadinha aqui, né, colocar um fio de PDO, alguma coisa assim. Só que o que eu fico pensando é, será que vale mesmo a pena gastar dinheiro com isso? Porque é caro, não é barato, eu já fui orçar. E além do valor em si, é a manutenção, porque não é tipo, fiz uma vez, né? Teria que fazer com um profissional bom. No meu caso, eu faria com uma médica, eu não confiaria de fazer com uma dentista ou outro tipo de pessoa que trabalhasse com estética. Eu acho que eu preferiria fazer com uma dermatologista mesmo. Mas é um investimento alto e não vai ficar pra sempre. Dura, sei lá, 6 meses, se eu tiver muita sorte, 1 ano. E daí eu teria que refazer. E eu não sei se eu tô disposta a gastar tudo isso todos os anos. Faz sentido? Não sei se faz sentido. Daí, o pessoal aqui no meu serviço, eles estão todo mundo fazendo aquele pacote da Magras pra poder emagrecer, que daí tem acompanhamento com psicóloga, com nutricionista, e tem massagem e não sei o quê. Eu acho muito interessante, porém é caro, né, gente? Caro, né? E daí eu fico assim,
eu poderia gastar esse dinheiro talvez em uma viagem e... Porque no fundo, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, né? Quando o assunto é emagrecer, todo mundo sabe o que precisa fazer. A gente só não quer fazer o que precisa ser feito, né? Mas enfim, eu vou cortar a minha unha. Gente, a minha unha tá parecendo a unha do Zé do Caixão. Quem é dos anos 90 vai saber do que eu tô falando. Olha isso, gente. Eu acho que a minha unha nunca esteve tão grande. A unha do dedão é um caso à parte, porque é a que mais quebra, né? Então, as duas estão pequenas, mas olha isso. Acho que eu nunca tive a unha tão grande desse jeito e eu tô me machucando com ela. A minha unha, ela é bem forte, né? Ela chega a ser branca de tão forte que é e eu literalmente estou me machucando com ela. Então, eu vou cortar. Eu acho que eu vou cortar pela metade. Vou fazer minha cutícula e vou passar uma base. Acho que essa semana eu não vou pintar, não. Pra deixar pra pintar na quinta... Na sexta. Sexta-feira é feriado, a gente não trabalha, né? Por causa da sexta-feira Santa da Páscoa. Vou deixar pra pintar na sexta. Eu não gosto de estar sempre com a unha pintada, mas eu acho muito bonito quem está com a unha pintada toda semana. E eu sei que a minha unha quebra menos quando eu pinto. Se eu pinto e mantenho ela com esmalte, ela quebra menos. Mas eu gosto de deixar ela assim por um tempo também, dando um respiro pra unha, né? Eu já mostrei pra vocês como que eu faço a unha. Eu não tenho o costume de cortar a cutícula inteira. O que que eu faço? Eu passo um amolecedor de cutículas. Eu tô usando esse da Repos, não sei. Eu pingo, né? E deixo uns minutinhos. Daí eu venho com o afastador de cutícula, dou uma afastadinha pra ela ficar bem certinha. Normalmente o que tem de excesso ela já desprega sozinha. E daí eu só corto quando tem algum cantinho assim se sobressaindo. Senão eu só afasto e não corto, deixo ela sempre assim. Eu não acho que eu tenho uma cutícula muito grande, mas me incomoda um pouco esses cantinhos, sabe? Quando fica ressecado. E ultimamente eu tenho falhado muito em hidratar minha cutícula, então ela tá bem ressecada. E daí isso não fica muito bonito, né? Não fica muito legal. Então eu vou passar aqui o amolecedor. Vou afastar minha cutícula. Eu uso espátulas assim, ó, dessas de... Eu não sei se isso é um aço inox, o que que é isso. Mas essas que vendem em... Eu ia falar salão de beleza, mas não é salão de beleza não, loja de cosméticos, enfim. Acho que eu paguei uns 10 reais nisso, comprei numa dessas lojinhas. Aí eu tenho um palito que tá até sujo de esmalte, que eu uso pra tirar o excesso de esmalte. Tenho alguns alicates que eu preciso até parar pra fazer um limpa, ver o que tá melhorzinho assim, deixar só um, porque acho que tem uns 3 ou 4 aqui que não faz sentido nenhum, só fica juntando bagunça. E eu tenho umas 2 lixinhas dessa, que tem um lado mais grosso e um lado mais fininho, pra dar uma aparada nas unhas. Mas então tá, vamos lá fazer a unha rapidinho. Hoje é sábado, eu não tenho nada pra fazer. Eu viajei semana passada e eu tô bem cansada, bem cansada. Inclusive, foi um dos motivos pra não ter tido vídeo. Eu não tava lá naquele melhor momento, né? Caí de bis, tava meio sensível, tava com dor de garganta. Tem um vídeo pela metade que eu preciso gravar o final dele pra contar pra vocês como foi a minha experiência com a mala 54321. Porém, não tive ânimo ainda pra fazer isso. A minha voz voltou ao normal hoje e eu ainda tô meio fanha. Mas quero terminar de gravar esse vídeo também pra apresentar pra vocês, porque eu cheguei a uma conclusão, gente, de que a gente adora carregar coisa à toa. Pelo menos eu adoro carregar coisa à toa. E eu testei essa mala 2 vezes, que eu viajei no carnaval, que foi a primeira vez que eu comecei a gravar. Ó, do carnaval, gente, o vídeo eu comecei a gravar lá no carnaval. E eu não concluí, daí eu fui viajar de novo, montei a mala no mesmo estilo, voltei com um monte de coisa sem usar. Então, eu preciso concluir esse vídeo pra trazer todas as minhas considerações pra vocês. Eu até tô fazendo uma listinha de tudo que eu observei a respeito pra contar tudinho pra vocês. Mas vamos lá pro que interessa, né? Bom, aí eu pingo uma gotinha do amolecedor de cutícula em cada unha. Quando eu tô com muito tempo, assim, eu coloco um algodão por cima
e coloco um pouquinho de água e deixo um tempinho a mais, sabe? Mas quando eu tô com pressa ou quando eu não tô com muita vontade, eu só pingo assim, ó, espero alguns segundinhos e já venho com a espátula só dando uma limpadinha. Nesse ponto, o importante é não machucar a unha, porque eu já machuquei a minha unha uma vez e ela ficou ondulada por causa do uso da espátula fundo demais. Então, geralmente, eu dou só uma passadinha, assim, só pra tirar mesmo a sujeirinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá vendo que a sujeirinha sai bem facinho? Que é essa parte, ó, que é a parte morta, né? A pele morta mesmo da cutícula. O porquê que eu não tiro cutícula? Porque eu acho desnecessário. E eu não acho bonito aquelas pessoas que têm a unha funda de tanto que tira a cutícula, sabe? Quando fica aquele buraco assim, eu não gosto. Então, cada um tem gosto, né, gente? Cada um tem um gosto, cada um faz de um jeito. Aí eu empurro bem aqui na lateral. E geralmente é a pontinha da lateral que eu preciso cortar, porque cresce muito e a minha cutícula é muito seca, vocês já viram, né? Mostrei pra vocês. Ó, aí ela sobe uma pelinha e daí eu preciso tirar com um alicate. Mas aí eu tiro só esse cantinho e sigo o baile. Não fico me preocupando em tirar a cutícula inteira, não. Tem umas meninas que usam escovinha pra fazer esse processo de tirar a cutícula sem alicate. É uma opção também, eu acho que deve ser até mais fácil e mais rápido. Mas eu já acostumei tanto a fazer assim que eu já nem ligo. Ó, mais uma que eu tirei e daí o cantinho ficou saltado porque tá muito ressecado. Aí eu vou e corto só o cantinho que tá ressecado. Porque a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente tira a cutícula, mais cutícula tem. Não sei o que acontece. Gente, eu nem sei se esse vídeo vai fazer algum sentido, nem se eu vou postar esse vídeo, mas... enfim, vamos lá. Tirei todas. Já cortei tudo. Achei que tava gravando é nada. Mas tá aqui, ó. Todas curtinhas novamente. Já tirei a cutícula. E contar pra vocês como que eu corto, né? Que eu contei e perdi o take. Mas geralmente eu corto assim, ó. Um lado, depois o outro e depois o meio. Tipo, eu faço primeiro uma unha estileto, sei lá como é que chama, que ela fica pontuda. E depois eu vou corto no meio. Porque como ela é muito dura, se eu só cortar assim, ela vai quebrar. E daí vai quebrar torta. Eu gosto... esse é o tamanho que eu mais gosto, na verdade. Quando ela tá assim... mais curtinha, mas ainda assim tá compridinha. Se pintar, fica bem bonitinho. Eu não vou pintar dessa vez porque não tô muito na vibe, sabe? Essa semana eu vou só passar uma seda base pra ela ficar mais firminha. E daí, na sexta-feira, eu pinto com calma, enfim, não tô muito com vontade de fazer essas coisas, não. Eu preciso fazer minha sobrancelha também, que tá tenebrosa. Preciso tirar meu bigode também. Sim, gente, tem bigode, mas enfim. Eu já fiz depilação a laser e eu nunca tive coragem de fazer no rosto, eu tenho medo de manchar. Se você já fez, me conta aqui nos comentários se você se sentiu segura fazendo no rosto, porque
Eu tenho medo. Qualquer coisa, gente, que faz no rosto, eu tenho muito medo, assim. Depois da minha sobrancelha, que eu fiquei com cara de palhaço, acho que eu fiquei traumatizada. E não tive coragem de fazer mais nada. Pro final de semana que vem, eu tô pensando seriamente em cortar meu cabelo também. Porque meu cabelo tá caindo muito. E, de novo, daqui pra baixo, tá só o pó da rabiola, ó. Então, tô pensando em cortar nessa altura aqui, ó. Mas aí eu fico no eterno dilema, porque não sei se vocês sabem, mas eu vou casar. E daí eu fico, será que eu queria estar com cabelo comprido no meu casamento? Ou será que eu queria estar com cabelo curtinho mesmo? Né? Porque daí, talvez não cresça a tempo, né? Então, a gente não tem uma data certa ainda, mas se eu cortar aqui, com certeza ele não vai estar comprido no casamento. Então, não sei ainda. E também não sei se eu queria ficar presa nisso, sabe? Não tenho a menor ideia. Eu gostava muito do meu cabelo quando ele tava maior. Eu vou até ver se eu consigo achar uma foto, colocar aqui pra vocês. Mas eu tenho a impressão de que ele tava com mais volume. E daí agora, como ele tá toda hora quebrando, ele tá muito mirradinho. E daí sempre quando eu corto assim na altura do ombro, ele parece que tem um pouquinho mais de volume e parece que fica um pouco melhor. Então, não sei, eternos dilemas. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque hoje eu só queria fazer esse bate-papo, assim, bem... Eu trouxe mais dúvidas do que soluções pra vocês, né, dessa vez. Mas é que, na verdade, eu quero ouvir a opinião de vocês, porque vocês sabem que eu tento ser o mais minimalista possível e eu tento filtrar bem as coisas que chegam até mim, assim, eu não sou a louca do consumo, eu não sou a louca dos procedimentos, dos produtos de skincare, nem nada do tipo. Eu não sou pessoa que tem muitas coisas de tudo ou de algum critério. Eu acho que não tenho muitas coisas em nenhum quesito, aliás, mas não sei, às vezes eu fico balançada no sentido de, será que eu tô sendo extremista? Será que eu tô levando isso a sério demais? Será que eu tô levando isso mais a sério do que eu deveria? Não sei mesmo. E, enfim, eu vou terminar aqui de fazer meu skincare duvidoso. Vou tirar minha sobrancelha, vou tirar meu bigode, vou tentar dar uma melhorada na minha cara pra ver se eu me recupero 100%. E provavelmente final de semana que vem vai ter vídeo. Eu combinei com o Fer que a gente vai gravar um vídeo de receita ou um desafio, alguma coisa assim. Vai ter um vídeo nós dois juntos no canal. Acho que vai ser o nosso primeiro vídeo juntos. Acho que o Fer nunca apareceu assim por livre e espontânea vontade no canal. E ele vai gravar um vídeo comigo no próximo final de semana, que provavelmente vai ao ar no domingo de Páscoa. E é isso, gente. Eu vou tentar concluir o vídeo da mala cápsula amanhã. E daí provavelmente ele vai sair na quarta-feira. Não sei o certo, eu não vou prometer, porque eu tô numa fase assim, não me impressiona que eu spano. Então, assim que possível, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!